E aí, galera, bom dia ou é boa tarde, né? Faz um tempo que eu não entro ao vivo, né? Enfim, depois que terminaram os 21 dias, eu passei por um processo que eu tive uma internação rápida e aí acabei me dedicando a um retiro, mais ou menos, né? A gente já tá meio retirado, mas fiquei realmente bem para dentro mesmo, né? Dentro de casa e dentro de mim. E aí ontem eu comecei esse processo novo, né? Que já vinha cozinhando aqui dentro, né? Fazia um tempo, de falar da questão das perguntas. Aí eu gravei um vídeo e interessante que depois o que veio foi o seguinte: você tá falando de perguntas? Bora abrir para quem quiser colocar as perguntas live e a gente vai batendo uma bola, né? Direto. Então, se vocês tiverem perguntas, eu não prometo que vou responder todas agora, talvez mais tarde. E aí a gente vai vendo, né? Então, a ideia de falar das perguntas é o seguinte: eu toquei um pouco nisso durante os 21 dias, né? E a ideia é exatamente abrir, expandir, sair daquele lugar pequeno, às vezes a gente não acha pequeno, porque é o lugar onde a gente está acostumado a viver, mas todo o conhecimento que a gente tem no nível consciente, ele é limitado à experiência de vida que a gente teve, né? Por definição, ele é, entre aspas, pequeno. E quando a gente tá com algum problema que a gente quer resolver, ou alguma situação que não tá muito agradável e a gente quer mudar, como Einstein disse, né? Nenhum problema pode ser solucionado pelo mesmo nível de consciência que o criou, né? Então, se eu criei um problema na minha vida, eu tenho, vamos supor, um nível de consciência que tá lá vibrando em 200 Hz, 300 Hz, né? Vamos supor que eu esteja no medo, né? Então eu tô vibrando em 100 Hz. O que acontece? Eu tô contaminada, mais ou menos, por esse medo e eu quero resolver esse problema. E para eu resolver esse problema, eu preciso ou acessar uma sabedoria que vem de fora através de outra pessoa ou através de uma guiança espiritual, né? Que é um fora dentro, né? Ou eu preciso elevar o meu nível de consciência, beleza? Às vezes não é a tarefa mais fácil de se fazer, simplesmente porque a gente não foi ensinado de pequeno, né? A gente não foi ensinado a cuidar do campo espiritual, do seu campo energético. A gente ouviu umas 12 mil vezes que precisa escovar os dentes, né? Até incorporar isso na nossa rotina diária, mas a gente não ouve que precisa limpar o campo energético. A gente nem, né, passa perto dessa informação no mundo ocidental onde a gente está, né? Então, assim, ontem eu falei daquela pergunta, a mais clássica, que se coloca em barra de Axis, né? Que é como pode melhorar. E hoje eu queria falar de uma pergunta que não é às vezes muito usada, né? As perguntas, na real, você pode criar a pergunta que você quiser, né? Enfim, da forma que você quiser. Boa tarde, gente, tá todo mundo entrando, feliz. E o que acontece? Hoje eu quero falar de uma pergunta que é assim: quando a gente entra numa energia a gente entra num espaço, na realidade, de julgamento, que é bem comum, né? Porque a gente tem essa questão da polaridade, acontece uma coisa, ela é boa ou ruim, né? Acontece, alguém te fala uma coisa, mas isso é bom ou isso vai me atrapalhar? A gente sempre tá julgando, né? E sair desse lugar de julgamento é um treino, né? É um treino bacana, mas ele é bem desafiador. Então, muitas vezes acontece alguma coisa que a gente considera ruim, né? Desfavorável. No final pode ter sido a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, mas, né? Naquele momento a gente está sofrendo com aquela situação. Então, uma pergunta que a gente pode se fazer é: o que está certo sobre isso que eu não percebi? Tá tudo errado, né? Você olha, você fala assim: meleca, tô trancada em casa,
tô sem marido, sem namorado, sem dinheiro, né? Enfim, de repente tem trabalho, de repente não tem trabalho, às vezes tem um trabalho que não gosta, né? O que está certo sobre isso que eu não percebi? E aí a ideia é você não responder, né? Porque se a gente vai logo correr para responder, a gente vai tentar encaixar nesse espaço em branco o que? O que a gente conhece. Então a gente vai trabalhar no mesmo nível de consciência. Então, se a falta é de dinheiro e você está sem emprego, você vai começar a pensar, o que eu posso vender, né? Com quem que eu posso falar para arrumar um emprego para mim? E aí a coisa vai andando por esse lado, que é o lado que você conhece. Sendo que você pode receber dinheiro de inúmeras fontes, né? Inúmeras fontes, de muitos lugares diferentes, tá? E só que a gente às vezes define, né? Eu sou corretor de imóveis, então eu só posso ganhar dinheiro comprando, vendendo apartamentos, casas e imóveis comerciais, né? Não, eu só trabalho com casa, eu só trabalho com imóvel comercial. E aí você vai se segmentando, e quando você se segmenta, você define e você confina. Você vai apertando o seu mundo numa caixinha cada vez menor, né? E dentro desse mundo cada vez menor, às vezes você não percebe que tem uma oportunidade de ouro passando na sua frente. Porque você está vivendo dentro da sua caixinha. Então, as perguntas, elas servem para tirar a gente dessas caixinhas, no sentido de abrir as paredes, derrubar essas paredes, tá? O que está certo sobre isso que eu não percebi? Você também pode perguntar, o que está errado sobre isso que eu não percebi? Né? E deixar a sua intuição trabalhar. Ela pode vir de diversas formas, né? E você pode acessar conexões que você nem sonhou. Para você acessar essas outras conexões, a única questão que você tem que cuidar é você ficar aberto, entrar nesse estado de permissão para poder receber, tá? É um estado de, ok, venha, né? O que vai vir? Não sei, né? Mas de repente o que vai vir não vem desse lugarzinho pequenininho, oi Ana Paula, não vem desse lugarzinho pequeno aonde você está acostumada a navegar. Ele pode vir de outras direções, de outros lugares, né? De outros lugares geográficos também, né? E a informação vem de várias fontes diferentes, tá? Então, eu queria deixar vocês hoje com essa pergunta. Tá tudo errado na minha vida? Oi, o que está certo sobre isso que eu não recebi, que eu não percebi, né? Se colocar nesse espaço de permissão para que você realmente possa acessar coisas novas, tá? Não ficar definindo que é assim, porque sempre foi assim, porque na minha família sempre foi assim, porque nessa cultura é assim mesmo, né? Porque isso simplesmente põe uma tampa em cima de um processo criativo e você não deixa o universo trabalhar para você, né? Você diz para ele, parou aqui e a gente não vai receber mais nada de você, né? Porque o universo sempre vai dizer assim, quando você está abrindo uma porta diferente, vai vir coisas diferentes para você, vão vir coisas diferentes para você, né? Mas se você só abre a mesma porta, você vai sempre receber o mesmo conteúdo, o mesmo material, tá? Então a pergunta de hoje é essa. Amanhã eu vou trazer uma outra questão pra gente conversar. Provavelmente eu faça nesse horário do almoço, e aí vocês estão cozinhando, tranquilos, coloca o telefone lá no cantinho, né? E aí a gente vai trabalhando com isso, porque ainda tem muito desafio pela frente, ainda tem muita coisa que a gente nem sabe que vai acontecer, né? E se a gente ficar preso aos nossos padrões pré-conhecidos, a gente vai sempre esperar igual, e reagir com a mesmo tipo de resposta, né? Então, vamos abrir? Vamos deixar o universo trabalhar, trazer outras alternativas, trazer informações diferentes, trazer pessoas diferentes para sua vida, né? Não esperar que todos os seus tesouros venham sempre do mesmo lugar, da mesma caverna, né? Então é isso. Namastê, beijo no coração
eu vou divulgar e aí amanhã eu tô de volta com vocês, ok? Se vocês tiverem alguma pergunta específica, algum caso específico que vocês queiram colocar, pode me mandar, que a gente trabalha um material específico, beleza? Beijo!